Bom dia, meu Max aluna! Sejam bem-vindos! Vamos lá a mais uma videoaula de biologia? Bora lá comigo! Na aula passada, nós falamos sobre os transportes passivos. Então, vamos relembrar um pouquinho esse assunto antes de vir para cá. No transporte passivo, inicialmente, primeira coisa, é passivo. Não tem gasto de energia nenhum. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar aí, que não tem gasto de energia. Quais são os tipos de transportes passivos que existem? Osmose, que é o transporte exclusivo de água, tá? Transporte do tipo difusão facilitada e simples, quando há ou não a presença aí de proteínas ajudando. Bom, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que o transporte passivo, ele vai a favor do gradiente do gradiente de concentração. Então funciona mais ou menos assim. Aqui tem pouca água, lá tem muita água, então a água quer vir para mim. E ela simplesmente passa pela membrana plasmática. Assim como alguns íons, tá bom? Que vão ter proteínas carreadoras que vão fazer isso. Bom, mas vamos lá. E o transporte ativo? O transporte ativo, primeira coisa que a gente precisa entender, ativo. Então, ele é ativado através de uma energia. Existe um gasto de energia, ok? E ele vai contra a concentração. É mais ou menos assim. Tu tá trancado na festa e começou uma briga. Qual é a sua intenção nessa hora? Sair. Aí o segurança tá lá e fala, tu não vai sair, tu vai ficar aqui. Se tu sai, não, você vai para dentro que você testemunha. Esse segurança vai gastar energia para te manter nesse local? E por mais que você saia, ele te coloque para dentro? Há um bom motivo. Aluninho da Proangélica, quando fica de castigo. Quando eu falo assim, não, aguenta aí, bateu o sinal, aguenta aí, deixa eu terminar o exercício. Não é assim? Vocês falam, ai, Pro, deixa eu sair, Pro, você bateu o sinal. Mais 5 minutos, eu preciso terminar o exercício. Para a gente poder terminar esse exercício, eu tenho que gastar energia para te manter convencido a ficar ali naquele momento, né? Ou eu vou lá e fecho a porta. Você vai ficar 5 minutos a mais, porque tu conversou demais, agora eu vou terminar o meu exercício. Não é assim que funciona? Bom, nas suas células ocorre da mesma forma. O gradiente de concentração quando você vai ter que fazer um transporte contra o gradiente de concentração, manter aonde tem mais, não deixar ninguém sair, né? E se sair, botar de novo para dentro, vai haver gasto de energia. O principal exemplo de transporte ativo vai ser a bomba de sódio e potássio. E ela, quando vocês chegarem lá na faculdade e descobrirem que ela não é tão simples assim, vocês vão olhar para mim na rua e falar, professora, você me enganou. Bom, gente, vamos lá, vocês estão indo para a faculdade ainda. Calma, relaxa, eu vou te passar só a parte importante neste momento. Não vou destruir todos os seus sonhos, né, antes da hora. Deixa que isso aí a biologia faz com você depois, né? Porque eu já disse para vocês, quer descobrir se tem numa guerra entre biólogos, quer descobrir se sobrou alguém vivo, diz que biologia é fácil, que biologia não tem matemática. Relaxa. Bom, vamos lá. Então, aqui eu tenho um desenho esquemático lindo, porque essa professora é quase um Leonardo da Vinci, não é verdade? Bom, vamos entender isso aqui. Eu tenho uma membrana plasmática, aqui uma membrana plasmática. Eu tenho aqui uma proteína carregadora, né? Uma proteína ela é integrada, ela está integral de um ponto ao outro da membrana plasmática e ela tem como função carregar. Carregar quem? Nesse caso, sódio e potássio. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sódios para 3 sódios. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 potássios
para 1, 2, 3, 4, 5 potássios. Tranquilo? Como é que vai funcionar aqui? Bom, se eu estou falando que vai contra o gradiente de concentração, qual seria o natural? Esse sódio entrar, natural seria isso. E o potássio sair. Concordam comigo? No caso da bomba de sódio e potássio, ela vai pegar potássio aqui e colocar para dentro. Gasto de ATP. E ela vai pegar sódio daqui e colocar para fora. Tranquilo? Então, olha só, ela muda a sua conformação, pega de um lugar, põe no outro para manter da seguinte forma. Aonde tem maior concentração de sódio, vai ficar com bastante sódio. Aonde tem maior de concentração de potássio, vai ficar maior concentração de potássio e eu quero assim, assim será. Tá? Mas como eu disse, ela precisa gastar energia para isso. Tranquilo até aqui? Depois nós vamos fazer uma aulinha especificando bem a bomba de sódio e potássio, tá bom? Mas vamos entender. A bomba de sódio e potássio, ela tem como função o impulso nervoso. O impulso, porque a questão aí de facilitar o funcionamento, né? Fazer com que ocorra a sinapse. Bom, vamos entender aqui, fazer com que esse impulso aí, a partir, siga até o fim. Só que não é só esse o transporte de membrana ativo que eu tenho. Eu tenho ainda as endocitoses e exocitose também para colocar para fora, dependendo da situação. A endocitose coloca para dentro. Então, estou colocando para dentro. Então, quando eu coloco para dentro, outros tipos de moléculas que estão sólidas, como por exemplo, o macrófago, quando pega lá um vírus, uma bactéria que entra no seu corpo, um protozoário. Um bom exemplo de fagocitose é o tipo de alimentação, por exemplo, da ameba, né? A ameba se alimenta através de fagocitose. O que eu estou dizendo é que ela cria uma mãozinha aqui e puxa para dentro, né? Algum tipo de substância que está sólido, um soluto sólido mesmo. E aí, quando eu falo em pinocitose, às vezes a pessoa, é um líquido, a professora, não é um líquido, presta atenção, líquido é água. A água entra por osmose, mas é algo dissolvido. Como, por exemplo, uma vitamina dissolvida em lipídio, ou um lipídio, tá bom? Então, ela vai puxar aqui para dentro tudo que estiver dissolvido é pinocitose. Então, fagocitose é a entrada de sólidos na célula, sólidos grandes. Pinocitose é a entrada de dissolvidos, né, substâncias dissolvidas, elas eram sólidas, elas se dissolveram e entraram para a célula. Tranquilo até aqui? E a bomba de sódio e potássio, que vai contra o gradiente também de concentração e que é mediada por uma proteína carreadora. Tranquilo até aqui? Bom, para essa aula, o que a gente precisa saber os conceitos básicos. Conceitos básicos estão aí, ok? A gente se encontra na aula online para discutir um pouquinho mais sobre isso. Beijos!